e amiguinhas, cafeína chegando e junto deles estamos trazendo um ETF que está entre os meus favoritos. Sem delongas, estou falando do World 11. É um fundo que espelha um ETF americano que está lastreado em um índice que investe em mais de 9 mil empresas neste mundão, Doni, acredita? 9 mil empresas, Sammy Boy, cacetada. Eu acho que nunca vi um fundo com tantas empresas na carteira, tentando puxar aqui da memória, mas 9 mil é muito, hein? O que salta aos olhos é também a diversificação geográfica e de moedas. Isso porque esse ETF investe em empresas da América do Norte, que é onde ele se concentra mais, investe também na América Latina, Reino Unido, Europa, Japão, Ásia, Austrália, vizinhos, África, Oriente Médio, um pouco de tudo no mundo. Uma surra de diversificação. E tem a diversificação setorial também para ser jogada nesta feijoada. Só que como a maior parte da carteira, 20%, está exposta a empresas de tecnologia, o ETF viu suas cotas serem penalizadas por conta do que vem acontecendo com as empresas chamadas de crescimento. Aliás, fizemos um programa inteiro sobre isso e o card estará aqui ou ali, enfim, para quem quiser assistir depois. Para vocês terem uma ideia, no começo do ano as cotas do ETF estavam negociadas ali por R$ 106 mais ou menos. Final de maio, perto de 75. A gente está falando nesse período de uma queda de quase 30%. Isso mostra, por exemplo, que ainda que ele esteja exposto a muitas empresas, 9 mil empresas, o fato dele ter um peso maior em um determinado setor, como é o caso de tecnologia, acaba tendo um impacto negativo no momento com a conjuntura atual como está. Por outro lado, tem outros setores que fazem parte do fundo e são esses outros setores que estão impedindo que o ETF tenha uma queda ainda maior. Temos visto como este vem sendo um ano bem atípico, com índices americanos sofrendo muito. A inflação chegou com tudo lá nos Estados Unidos e os juros de lá subiram, sendo que estão sempre no campo negativo quando falamos em juros reais, né? Que é os juros descontados da inflação. Então, olhando o copo meio cheio, diria que até poderia ser pior para o World 11. Só que pela sua diversificação, um ativo acaba contrabalanceando o outro. E vale ressaltar que a exposição a diferentes moedas também pesa nessa conta. O dólar puxa mais, né? Por quê? Porque 60% das empresas representadas no ETF estão ligadas ao dólar. O que, de certa forma, é positivo porque a moeda norte-americana, historicamente, é muito forte. Quando tem alguma tensão mundial, ela tende a se valorizar. Mas essa diversificação cambial também é puxada por euro, iene do Japão, libra esterlina, dólar de Hong Kong, dólar canadense, franco suíço, dólar australiano, dólar taiwanês e também o won da Coreia do Sul. Então, ao investir nesse ETF, nesse ativo, a gente está colocando o nosso capital a uma exposição bem variada de todos esses câmbios, essas moedas que eu citei aqui. Só que se fôssemos fazer um recorte desse primeiro trimestre do ano, o real foi a segunda moeda que mais se valorizou frente ao dólar quando comparamos com 120 países. Inclusive, seu desempenho foi bem maior que a média dos países emergentes no período. Mas, bem da verdade, as moedas emergentes se deram bem por conta da alta das commodities. Como seus países, respectivos, emergentes, são fortemente ligados a estes produtos, os preços das commodities sobem e acaba ajudando, Doni, o fortalecimento dessas moedas. Agora vamos dar uma olhada nas empresas que estão na carteira do índice americano Vanguard Total World Stock. Temos Tesla, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Nike, Adidas, Mercado Livre, Nestlé, Danone, L'Oréal, Ford, Microsoft, Xiaomi, Alibaba, Apple, Samsung, Alphabet, JP Morgan, Nvidia, Tencent e tantas outras empresas peso pesado. Quando analisamos todo o histórico deste índice, que começou em 2019, ele teve um retorno acumulado até 24 de maio de 28,7%. Foi na pandemia que ele começou seu movimento de alta, sendo seu pico em novembro do ano passado. O movimento mais
baixista, se a gente puder chamar assim, aconteceu em meados de fevereiro para cá, o que também coincide com a guerra na Ucrânia. E acabou impactando, né, não só o fundo, mas quase tudo. Mas segundo a Teva Índices, o World 11 foi o segundo ETF internacional negociado na B3 com maior volume de captação no mês de abril, o que pode significar que investidores enxergam nesse cair de cotas um preço interessante de entrada. Mas assim, se você que está assistindo a gente ainda não colocou um pezinho nas águas dos investimentos internacionais, essa pode ser uma boa, uma ótima pedida. Porque ETF torna tudo muito mais fácil. Com esse ETF especificamente, você tem uma variação muito grande da sua exposição. Seu patrimônio fica exposto a diferentes setores, diferentes países, diferentes continentes. E pelo fato de ter ETF, de ser um ETF, né, são muitas empresas e com a facilidade de investimento. É um investimento que você compra uma cota ou quantas cotas você quiser e tem todo esse leque fazendo parte do seu patrimônio. E o investimento inicial é baixo, né? Quando é que uma pessoa física conseguiria comprar que seja uma ação de cada uma dessas 9 mil empresas em que o fundo investe? Seria basicamente impossível. Agora, por mais que esse monte de ações na carteira possam fazer um colchão, uma estratégia interessante para quedas no meio do caminho por toda essa diversificação, como a gente falou, tem também a questão cambial, o risco cambial embutido. Então, analise tudo, coloque isso na sua mente, reflita à noite no colchão, na tranquilidade do seu travesseiro e pense, será que pode ser interessante mergulhar nessas águas? Lembrando que ao investir em ETFs, você tem a incidência de imposto de renda. A tributação é fixa em 15% sobre o lucro, caso aconteça na venda das cotas. Só que para day trade especificamente, o tributo é maior, né? A alíquota passa de 15% para 20%. O sistema é praticamente o mesmo das ações, logo precisa emitir a DARF. Basta gerar, né, pelo site da Receita, até o último dia do mês seguinte à venda que realizou o lucro. Uma outra pergunta que a gente recebeu, Sammy Boy, é se os ETFs pagam dividendos. A resposta é que no Brasil não pagam, mesmo que as empresas que componham a carteira do fundo paguem. O que acontece nesse caso é que esses dividendos são reinvestidos no próprio fundo. Então, não há um pagamento direto na cota dos investidores, mas sim um ganho indireto por meio da valorização do patrimônio do fundo. Dito isso, Donis, não me resta mais nada a chamar Giro de Notícias. As 500 pessoas mais ricas do mundo perderam um total de 1,4 trilhão de dólares este ano, incluindo 206 bilhões de dólares somente na segunda-feira. O dado é do Índice de Bilionários da Bloomberg. O efeito da alta na taxa de juros americano pesou sobre o mercado financeiro global. No entanto, Estados Unidos, Japão, China e Alemanha permanecem entre os principais países onde vive a maioria dos milionários do mundo. O mercado de criptomoedas continua em queda livre e ainda sem sinais de recuperação. No entanto, o volume de negociação vem sendo superior ao das últimas semanas, atingindo os 233 bilhões de dólares, segundo o CoinGlass. Contrariando o anúncio oficial divulgado semana passada, a corretora de cripto Coinbase divulgou documentos sobre um plano de reajuste orçamentário que inclui a demissão de cerca de 18% dos seus funcionários no mundo todo. O percentual representa cerca de 1.100 cortes. Agora sim, notícias giradas a você que acompanhou a gente até aqui e que nos acompanha no Cafeína rotineiramente. Muito obrigado pela companhia, obrigado por se inscrever no Invest News, nosso canal, participar com o seu comentário e também com o seu like. Valeu, galera. Valeu, Sammy Boy. Tchau, tchau.